Foi. Olá, tudo bem? Oi. Bom, Marcela, pode se apresentar para o pessoal. Oi, gente. Meu nome é Marcela. Eu sou cirurgiã dentista e sou missionária da comunidade católica Shalom como comunidade de aliança. Bom, então, como foi que tu É teve o isso. contato, assim, com esse universo do temperamento? Como foi que tu descobriu o teu? Então, na verdade, esse contato ele é muito recente. Eu percebia o meu modo de ser, né? Acho que pela vida de oração também, né? Eu ia até falando contigo que eu ia percebendo esse jeito através da vida de oração, ia percebendo assim as minhas dificuldades, minhas resistências, mas eu não sabia nomear, eu não sabia o que era. Eu não sabia que o nome disso era temperamento e que todo mundo tinha o seu e que você provavelmente vai morrer com o seu. E aí, eu comecei a ler em algumas páginas sobre os temperamentos e aí eu vi o melancólico. Eu disse, nossa, eu sou isso. Se viu descrita, né? É, exatamente. E qual foi Bem a isso. sensação imediata, assim? Eu acho que a primeira impressão foi, poxa, eu não quero, porque eu até me considero bem comunicativa, eu consigo me expressar, eu gosto de sair, né? E aí a primeira impressão que eu tive foi que o melancólico era uma pessoa muito triste, era uma pessoa que gostava sempre de estar sozinho, e eu não me vejo assim, não é verdade, né? Eu acho que o temperamento, né, o ser melancólico é muito mais como a gente reage, né, ao mundo, como a gente Exatamente. experimenta do mundo com mais profundidade, com mais intensidade. Então é isso, eu gostei muito quando tu falou que melancolia não é depressão, Isso. né? Então eu acho que é por aí, no meu caso. E é muito interessante porque, assim, depois de adulto, a gente já está muito moldado, né? Com as Uhum. influências da família, da sociedade, trabalho, amigos e tudo. Então, a forma que você é hoje pode ser muito distinta, assim, do que da descrição precisa do temperamento, né? Por isso que muitas vezes as Uhum. pessoas têm até dificuldade, né? Ah, qual é o meu temperamento? Porque eu ajo assim, eu ajo assado e tal. Só que o temperamento é sobre sua reação imediata, né? Qual é o seu primeiro impulso? Não é sobre depois que você Isso. pensa, raciocina e tal, e vai e age. Não é sobre isso. Uhum. É sobre a primeira vontade que vem, né? O que é que acontece primeiro quando você está em alguma situação? Bom, e daí, depois que tu conheceu, né? O que é que mudou na tua vida, assim, nas tuas vivências? Eu acho que a gente cresce na aceitação e também aceitar o outro, né? Acho que a gente começa a perceber que, nossa, eu demoro muito, eu reflito muito, eu analiso muito, eu tô remoendo muito. Stop, acho que é a hora de começar a se lançar. Eu acho que o movimento é esse, essa saída de si, né? Eu acho que o excesso nos torna egoístas, muito presos na gente mesmo, né? E aí acho que a questão justamente é essa. Eu acho que descobrir o temperamento me fez crescer na aceitação e também me lança. Me faz, não, peraí, isso daqui eu já estou remoendo há tempo demais. Peraí, eu preciso ser mais dinâmica nesse ponto. Eu preciso não cobrar o perfeccionismo das pessoas, porque eu cobrava muito. Era algo assim. As pessoas elas sempre me frustravam porque eu era extremamente perfeccionista e eu não conseguia lidar com a não perfeição. Eu não conseguia lidar com o que eu não planejava, com o que eu planejava, e as pessoas elas não conseguiam executar. Então isso me frustrava muito. Então acho que eu cresço especialmente no compreender o outro. Vocês não Acho que são é muito isso. maleáveis, né? Se mudar o É, plano, vocês têm uma dificuldade, assim, a teimosia eu acho que aham, bate logo e não, é isso, é isso, é isso. Aí tem essa dificuldade, né? Eu acho muito interessante esse sair, né? Esse superar, porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai se afundar em nós mesmos, né? A gente fica nesse mundo de reflexão e tudo mais, e acaba a gente não fazendo aquilo que tem que ser feito, né? isso. Bom, deixa eu te fazer algumas perguntas também que eu fiz para a Thaís, porque eu acho que a vivência é diferente, daí a visão é diferente, então eu acho que vale a pena também responder, né? Como corrigir vocês que são melancólicos sem ferir os sentimentos de vocês, sem deixar vocês chorando? Acho que com calma, com delicadeza. Acho que lidar com os coléricos é bem difícil pela explosão, pela rapidez. Então, acho que com delicadeza, principalmente, porque é a questão das impressões que ficam na alma, elas ficam por muito tempo, você acaba se lembrando daquilo por muito tempo.
Então, eu acho que é importante ter delicadeza com o melancólico. Eu acredito que vocês se sentem muitos inibidos, né, com a presença do colérico, porque ele quer aquela agilidade, aquela coisa. E querendo ou não, vocês funcionam numa marcha mais lenta, vocês fazem as coisas muito boas, mas é de uma forma mais lenta ou não tão incisiva quanto os coléricos. Então já tem essa dificuldade, né? É. Uhum. E daí é já o temperamento que vocês se relacionam. Eu sou muito cercada por sanguíneos. Então, eu acaba que eu me adaptei muito a esse temperamento. Então, não é tão difícil para mim ter amigos sanguíneos, porque eles gostam de ser ouvidos e nós gostamos de ouvir. Então, acaba que os melancólicos, eles são bons ouvintes, né? Bons observadores. Sim. Então, acho que com os sanguíneos eu consigo relacionar bem e com os fleumáticos também. Porque é parecido, tem algumas semelhanças com a gente. Pronto, e eu acho que isso é bem o que a gente falava ontem, o equilíbrio entre os temperamentos. Você se juntar com alguém que lhe tire dessa calmaria, né? Você, por exemplo, o melancólico e o sanguíneo querendo ou não vai contagiar, e aí você vai e acompanha o sanguíneo sempre contagia todo É, mundo, né? bem isso. Bom, como incentivar os melancólicos? Acho que com paciência, com moderação, entendendo que sem grosseria, eu acho que o melancólico ele tem um senso de justiça enorme. Então, injustiças e grosserias não combinam com o temperamento do melancólico. Então, é algo que acaba ferindo muito, machucando muito. Porque eles são muito intensos, né? Sim, sim, sim. E acaba quando tem essa questão de injustiça e de grosseria, fica muito tempo, né? E como vocês marcam e marcam mesmo, e daí vai se estendendo e eu acredito que para voltar a relação normal com a pessoa deve ser complicado, tanto quanto para os coléricos. Demora muito tempo para voltar. É importante para os melancólicos também crescer no perdão, né? Acho que é algo importante. Porque como as más impressões, elas permanecem muito tempo, é Uhum. difícil você perdoar. De repente a pessoa até já mudou, até já esqueceu, e você ainda está com aquilo dali na cabeça, né? Ainda remoendo um pouco. Tem uma E se for tendência com o a remoer um sanguíneo, aí pouco. o sanguíneo já esqueceu, eu nem lembro, mas 2 minutos depois vocês estão lá remoendo as coisas. Isso, exatamente. Bom, e em questão de relacionamento, o que é que vocês buscam em relacionamento, tanto de amizade quanto de namoro e tudo mais? Ahn, Eu acho que é difícil relacionar-se com, como eu já falei anteriormente, com um temperamento muito diferente, com colérico. Ter um amigo colérico é aquela coisa que você fala, tô cansada já, chega. Essa pessoa, ela não dialoga, ela é superficial, ela não consegue adentrar muito, então acaba que a gente tem um pouco de dificuldade com esses temperamentos mais extrovertidos, né? Então é difícil de relacionar-se. Como eu falei também anteriormente, eu tenho parentes, assim, minha família tem muitos sanguíneos, eu tenho muitos amigos sanguíneos. Então eu acho a alegria dos sanguíneos, assim, contagiante e gera, né? Gera em nós, assim, Sim. felicidade também, né? Nos lança, eu acho que o movimento é esse mesmo. Como saber se a pessoa é melancólica, né, no caso? Como saber? Eu acho que serve até como conselho, né? Se a pessoa for estiver conhecendo sobre os temperamentos agora e tudo mais, como saber se ela é de fato melancólica? Eu acho que é a profundidade, o silêncio. Eu gosto muito do silêncio. Eu acho que eu escolhi até uma profissão. Nem sabia, né, o que era temperamento, mas eu gosto da tranquilidade da profissão. Acho que o perfeccionismo, ser Não, o observador, perfeccionismo encaixa bem na tua profissão, né? é Porque tem todos os detalhes. Minha irmã também é isso. dentista, só que ela é colérica. E ela é muito perfeccionista também. Então, acho que Aham. tanto o colérico quanto o melancólico se encaixa muito bem nessa profissão. Pois é, então é bem comum, né, a gente encontrar assim, essa tendência ao perfeccionismo. É. A sutileza também. Acho que a calma, a tranquilidade. É bom você observar isso. E dos pontos negativos, talvez uma timidez exagerada, ser reservado demais. Então, acho que são pontos que me ajudaram a identificar o temperamento. Entendi.
E qual é o conselho que tu daria, né? Tanto para as pessoas que já sabem, eu sou melancólica, tanto para as pessoas que convivem com quem é melancólico. Acho que estudar assim, os temperamentos foi muito efetivo para mim, me ajudou muito ler sobre o tema, buscar sobre o tema, para conhecer os outros e para se conhecer também. E eu achei fantástico quando tu escreveu sobre o tema, né? Que tu colocou conhecer-se, aceitar-se, superar-se. E eu acho que além disso, a aceitação ela é muito importante porque vai te fazer entender que você é assim, que isso faz parte da sua base, né, da sua constituição e que você pode aprimorar, você pode melhorar os seus sentidos, pode melhorar, você pode crescer, né? Mas que você é assim. Então, aceitar-se, eu acho que é fundamental mesmo. E para as pessoas que estão à volta, né? Eu acho que um ponto-chave é ter muita paciência, né? Até como o Thaís falou, né, antes, não ficar ressaltando os defeitos e tudo mais. Eu sempre, com os meus amigos mais próximos, melancólicos, eu sempre vou dizer que eles choram por tudo. Mas assim, não ficar, de forma geral, ficar ressaltando, criticando e tudo mais, né? Eu acho que talvez eu tenha uma visão parecida, né? Dar espaço em roda de conversa e tudo mais, porque eu acho que por natureza vocês não vão se expressar, né? Pode ser que vocês tenham se educado É, e tudo mais pelas amizades, né? acaba que eu sou bem diferente disso. Eu acho que eu não sou uma melancólica típica. Porque eu acabo que eu, que eu me expresso, mas na verdade isso daí foi algo que eu precisei crescer, né? Que eu fui amadurecendo, porque na faculdade, quando eu olho para trás, olho para o ensino fundamental, olho para o ensino médio e para a faculdade, eu tinha muito mais dificuldade do que eu tinha hoje. Acho que a vida acaba nos dando oportunidades, nos fazendo ter essa necessidade de sair, né, de nós mesmos, de nos lançar. Então, comigo, no meu processo foi assim. Uhum. É como eu costumo dizer, né? Quando a gente vai ter esse contato com o temperamento, a melhor forma de você saber o seu é olhar para como você era, né? Quando criança, adolescência, início, assim, porque você estava mais, digamos, com um temperamento mais puro, né? Você não estava com muitas influências. Então você olha, porque se a gente olha para agora, a gente está muito mudado daqui de 10 anos atrás, né? Uhum. E o temperamento se revela mais quando a gente tem menos influência, né? Então, olhar para como era antes, para poder identificar o temperamento, fica mais fácil. Outra coisa que aconteceu, assim, comigo, né, nisso de olhar para trás para identificar o temperamento, foi justamente um processo de oracional que eu vivi, de rezar com a infância, com a adolescência, e eu já percebi esses traços quando eu voltava aquelas memórias da infância e da adolescência. E aí isso me fez identificar o temperamento também com mais facilidade, olhar para minha história. E o melancólico é muito bom, essa característica dele da reflexão, porque se ele usar isso para uma coisa boa, né, para lembrar das coisas boas, das verdades que ele acredita e ficar refletindo sobre isso para aplicar na vida, isso vai ser um motivo, né, uma motivação muito maior, né, para eles e tudo mais. Até mesmo eu vi que a maioria dos santos, né, da Igreja Católica era colérico ou melancólico, justamente porque o melancólico já tem, né, essa tendência à reflexão, à contemplação e tudo mais. Isso, exatamente, né? Santa Teresinha, que é uma grande santa da Igreja Católica. E eu li recentemente que Santa Teresa d'Ávila também, que ela não era melancólica, né? Mas ela lançava Uhum. muito as noviças, enfim, né? Quando ela era superiora, que tinham um temperamento melancólico, para que elas se divertissem também, para que elas saíssem de si, porque o melancólico ele é muito piedoso, ele tem essa tendência também. Mas, bom, eu acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa a acrescentar, algum conselho a mais? Não, acho que autoconhecimento é tudo, né? O temperamento nos ajuda muito no autoconhecimento a crescer nisso. E é isso. Quero agradecer também pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigada, né, por ter partilhado um pouquinho com a gente, porque, assim, mesmo tendo três pessoas com o mesmo temperamento, eu acredito que a visão é muito diferente da coisa, a experiência é diferente,
Então, com certeza alguém vai se identificar, né? Alguém vai dizer, ah, eu não fui por aí, mas esse aqui eu me identifico. E é o mesmo temperamento, né? A mesma coisa, só que por vivências diferentes. Então, muito obrigada. Beleza, valeu. Obrigada também. Foi um prazer. Tchauzinho. Tchau.